ao vivo com o professor Dutra. Ele vai trazer para a gente um debate importante, bastante atual, que é a educação domiciliar, que tem ganhado cada vez mais espaço no debate das políticas educacionais. Muito bom dia, professor Dutra. Olá, Nanias. Olá, Janaína. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da TV Rádio Jornal Meio Norte. Professor, para a gente entender como funciona esta educação familiar e em que passo está a discussão desse projeto no Congresso Nacional. Nanias, a educação domiciliar ela tem aí vários nomes. Algumas pessoas chamam de educação familiar, educação domiciliar, homeschooling. Para que a gente entenda melhor, não é algo novo também não, né? Ela surgiu nos Estados Unidos ainda em 1970. É, Aqui no Brasil, nós já temos aí várias famílias que praticam a educação familiar, a educação domiciliar, porque conseguiram esse direito na justiça, né? Houve uma brecha, uma abertura na justiça, e consiste basicamente no sentido de que as famílias assumem a educação dos filhos. Né? Então, a criança deixa de ir para a escola e todo o processo de ensino e de aprendizagem dela ocorre no seu domicílio. Quem são os professores? Então, os pais, né, os pais são responsáveis ou alguém que esses pais ou responsáveis contrate, certo? Então, em resumo, é isso que é a educação domiciliar. Aí, se você perguntar, mas por que que há adeptos, por que que há quem defenda a educação domiciliar? Quem defende argumenta que as crianças, os filhos ficam menos vulneráveis às aprendizagens de temas gerais, que os pais não gostariam que aprendessem. Argumentam também que a educação sendo feita em casa é mais confortável, é mais cômoda e mais segura para os filhos. Chegam a argumentar também que a qualidade das escolas aqui no Brasil não é uma qualidade boa, então é, dizem que praticando essa educação, esse ensino em casa, há uma segurança de que o ensino, de que a aprendizagem vai ter uma maior qualidade. Então, mas é muito polêmico o assunto, viu, Ananias? É muito polêmico. Nós temos aí cerca de 63 países no mundo que já que permitem o ensino domiciliar, mas também temos aí como exemplo a Alemanha e a Suécia, onde a educação domiciliar é crime. É crime com a justificativa de que é abandono de abandono intelectual da criança, né? Aqui no Brasil, como é que está? Existe a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Essa associação ela reúne diversas famílias, cerca de 10 mil famílias aqui no Brasil. Essa associação entrou na justiça e conseguiu que ainda em 2016, que é o último dado que a gente tem da associação, tinha aí cerca de 7.500 famílias praticando educação familiar, né? Cerca de 15 mil crianças na idade de 7 a 17 anos que estavam na educação domiciliar. Aqui, em 2019, houve o envio por parte do governo federal para a Câmara dos Deputados de um projeto de lei, né, buscando regulamentar, autorizar o funcionamento da educação domiciliar. Na época não avançou, lá em 2019 não avançou, houve muita discussão na Câmara, mas não avançou, e agora, nesse período de pandemia, em que o ensino está sendo remoto, né, usando estratégias também que são à distância, essa discussão veio à tona. Né? O certo é que, agora recentemente, no dia 10 de junho, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, esse projeto foi aprovado, ele segue agora para apreciação do plenário da Câmara, e se for aprovado no plenário da Câmara, deverá seguir para o Senado. Mas ainda não tem previsão de quando vai entrar
na pauta do plenário da Câmara. Professor Dutra, é um desafio Foi. essa escola domiciliar, esse ensino domiciliar, porque aqui no Brasil a gente já tem uma educação muito precária. Imagine o pai levando para casa, tem que ter um verdadeiro planejamento, não é isso? É o que muitas pessoas também argumentam, inclusive eu, né? Porque assim, a própria legislação, quando nós vamos olhar a legislação da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela diz que o ensino deve ser praticado por pessoas, por profissionais que têm uma qualificação apropriada, que é o curso de licenciatura, né? Que é feito, realizado nas universidades e nos institutos. Então, seria um contrassenso à própria legislação, né? Os pais não são professores, né? Os pais não sabem de tudo, né? De todos os conteúdos. Então, existe um contrassenso aí já com relação à lei, se nós formos pensar nessa formação que a própria lei coloca, que é obrigatória, que é exigida para que os profissionais possam praticar o ensino nas escolas. Professor, há uma crítica de vários membros do governo federal, da gestão do presidente Jair Bolsonaro, de que professores em sala de aula doutrinam seus alunos para convencimentos de esquerda. E isso dentro desse bojo que esse projeto é apresentado pelo governo e ganha defensores no Congresso Nacional. O senhor acredita que a educação também está tomando este viés de ideologia no país e como o senhor vê esse movimento? Ananias, aqui no Brasil, a discussão acerca do homeschooling, ela ganhou força nos últimos anos por conta desses extremismos que a gente tem vivenciado com relação à direita, com relação à esquerda, que, convenhamos, tem algumas, ou melhor, a maioria dessas discussões, elas têm chegado aos extremos, né? Sem se perceber o que é que tem entre os dois polos. Então, foi nesse contexto que essa discussão que ela emergiu aqui no Brasil, que ela ganhou força. É tão tal que no próprio plano de governo do atual presidente, quando ainda em campanha, ele prometia, né? Ele prometia, fazia parte do plano de governo dele, de instalar o homeschooling aqui no Brasil, né? E um dos argumentos que os pais, que essas famílias que fazem parte da associação utilizam, é isso que você acabou de dizer, né? Que os filhos não entrariam em contato com as ideologias políticas e religiosas que eles não concordam. Eu sinceramente, do meu ponto, que é de professor, de pesquisador, eu não considero que a educação aqui no Brasil, e nem a educação como um todo, ela chegue a manipular, que ela chegue a fazer, a catequizar. Pelo contrário, se nós formos pensar que a educação, se ela chegar a manipular, se ela chegar a catequizar, se ela chegar a engessar o pensamento de uma pessoa, foge totalmente ao sentido do que é educação, foge totalmente ao fundamento mesmo, ao conceito epistemológico do que é educação. Educação está relacionada à autonomia, educação está relacionada à liberdade, educação está relacionado, o conceito de educação está relacionado à emancipação, né? Então, qualquer ação, qualquer coisa que esteja relacionado ao contrário de tudo isso que eu disse, que seja manipulação, que seja doutrinação, foge aos princípios epistemológicos do que é educação. É isso aí. Conhecimento liberta, educação liberta. Emancipa, né? Exatamente. Liberta, emancipa. Eu quero muito agradecer ao professor Dutra colocar luz sobre esse debate, esse tema que é muito importante. A gente precisa debater mais porque está acontecendo. O Congresso está analisando a proposta, então cada vez mais que a população se engajando e discutindo isso é importante. Muito obrigado pela participação do senhor hoje no Diálogo Franco. O que eu espero, eu agradeço, viu, Ananias, Janaína, mas o que eu espero é que a população possa, de fato, discutir mais. Porque, assim, se nós temos
de um lado, pessoas que defendem e temos de outro pessoas que são contrárias, é o diálogo, são os debates, são as discussões que vão poder esclarecer isso para as pessoas, que vão poder colocar as pessoas num contexto de entender do que se trata, e a partir disso as famílias e as próprias pessoas vão poder fazer as escolhas também para os seus filhos, para as suas crianças. Então é importante o diálogo, é importante o debate. Eu espero que antes disso ser votado no plenário da Câmara, que se abram discussões, que as associações de pais, acadêmicas, as associações científicas, os próprios partidos políticos possam participar desses debates, porque mais do que nunca o debate acerca dessa temática é bastante salutar para a democracia e para a educação aqui no Brasil. Ok, obrigado mais uma vez. O professor Raimundo Dutra está aí. É conhecer para poder escolher. É por aí que a gente tem que encarar dilemas desse tipo. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi a entrevista com o professor Dutra aqui no Diálogo Franco, trazendo esse tema muito importante para a gente, Janaína. Agora